No ar, Cartão de Visita News. Apoio: Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. O Santa Maria Outlet está de portas abertas para revolucionar a sua experiência em compras. Localizado no KM 299 da rodovia Anhanguera, entre Ribeirão Preto e Cravinhos, o Santa Maria Outlet tem as melhores marcas nacionais e internacionais, lojas inéditas e exclusivas, com preços jamais vistos. É nosso compromisso. Outlet com preço de outlet. E para você curtir com toda a família, ainda tem praça de alimentação, espaço kids e muitas outras opções de lazer. Santa Maria Outlet, seu novo estilo de comprar. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão, Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Cartão de Visita News, com Zacarias Paganelli. Apoio: Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. Cartão de Visita News, com Zacarias Paganelli. Estou com o secretário nacional de Segurança Pública, Mário Luiz Sarrubo. Ele é oriundo do Ministério Público de São Paulo, formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, é pós-graduado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC, e leciona Direito Penal na Fundação Armando Álvares Penteado. Isso é uma coisa que eu queria que você me explicasse, porque seus colegas também fazem a mesma coisa, por quê? Né? Mas deixa eu terminar aqui. No Ministério Público de São Paulo, ocupou diversos postos de destaque antes de assumir como Procurador-Geral de Justiça. Pela primeira vez em 2020, sendo reeleito no ano de 2022, foi diretor da Escola Superior do Ministério Público, integrou o Conselho Superior da instituição, bem como o órgão especial do Colégio de Procuradores, desempenhou ainda a função de Subprocurador-Geral de Justiça, de Políticas Criminais, foi também diretor da Associação Paulista do Ministério Público do Estado de São Paulo, que defende a classe. Lecionou na Escola Superior da Advocacia Paulista. Mário, parece piegas, né? Mas eu queria que você me dissesse, vamos contar um pouco a sua história, vamos relembrar, porque não é a primeira vez que eu te pergunto isso, até para chegar aonde você está hoje. Eu quero agradecer a sua elegância mais uma vez, o prestígio, porque a gente sabe que aonde você chegou não é para qualquer um, né? Ainda mais nos tempos de hoje, que isso aí também vou te perguntar de uma forma... Mas eu queria que você me dissesse, vamos voltar do garoto Mário, que gosta de jogar bola e gosta de uma corrida também, que dá medo. Eu não sei se você está correndo da polícia ou você está correndo dos problemáticos. Eu estou correndo para saber lidar melhor com os problemas, meu caro Zacarias. Grande prazer
estar com você e com toda a sua audiência aqui. Zacarias, um amigo de longuíssima data, já me entrevistou, eu era diretor da escola do Ministério Público. Portanto, estamos falando aqui de 2011, a 2012, algo assim. Mais de 12, 13 anos aí. Então, um grande prazer estar com você, grande Zacarias. Doutor Mário, vamos pelo início. Por que o direito? Isso eu pergunto para todo mundo, sempre parece um bordãozinho. Por que o direito para chegar onde chegou, né? Queria que você me explicasse, para que as pessoas saibam, quem não está aqui. A gente não tem que se Olha, preocupar com a audiência, porque nós vamos estar no YouTube, vamos estar no R7 e vamos para a TV também, no grupo Tátil de Comunicação, que é um dos grupos que mais cresce. Só para a gente registrar aqui a entrevista e criar o nosso conteúdo. Mas conta um pouquinho da claro. sua história, por que quis ser advogado e por que foi Ministério Público. Eu sou filho de advogado. Meu pai era advogado, tem um escritório. O escritório dele, diga-se de passagem, está aberto até hoje, na rua Benjamin Constant, em São Paulo. Quem toca esse escritório hoje é minha irmã, Maria Ângela Sarrubo Fragato. As causas ainda que restaram, meu pai é falecido, faleceu em 2000, em janeiro de 2024. Mas mesmo como filho de advogado, eu sempre gostei muito de carro e etc e tal, então eu, quando vim ali do o que era antigamente o ensino primário, e hoje seria o ensino fundamental, eu pensava em ser engenheiro mecânico, porque eu dizia, eu vou construir carros, né? Mas, a bem da verdade, eu nunca fui bom de matemática, desenho, aliás, eu nunca gostei de desenho e matemática, mas tinha pai advogado. Quando eu cheguei ao final do ensino fundamental e fui para o que hoje seria o ensino médio, na escola em que eu estudava, diga-se de passagem, Colégio Arquidiocesano de São Paulo, eu precisava escolher entre três áreas: biomédicas, humanas ou exatas, né? Porque as classes eram diferentes. E aí eu disse, eu vou para humanas, né? E meu pai até ficou preocupado, ele disse, por quê? Eu falei, pai, eu vou ser franco, teve um júri na sétima, na oitava série, lá, em que a gente discutiu, eu não me lembro mais qual era o tema, era coisa de pena de morte, alguma coisa assim, e eu fui da acusação. E eu gostei daquele debate que nós fizemos em sala de aula, eu gritava, falava, eu sempre tive voz grossa e a turma gostou, aplaudia, eu gostei daquela história, eu falei, pô, eu até que eu consigo ficar falando. E meu pai falou, bom, mas você não pensa que é moleza, porque eu tenho um escritório que vai ser mais fácil para você. Claro que eu vou te ajudar, mas eu disse, não, não, eu vou para a área do direito. E aí eu fui para o curso de direito no Mackenzie, entrei no Mackenzie. Aos poucos fui conhecendo as carreiras na área jurídica. Meu pai sempre dizia, acho que você devia ser magistrado, eu tenho grandes amigos magistrados, tal. Mas no fundo, como eu gosto de dizer, Zacarias, eu acabei um pouco focado para o concurso público ao longo da faculdade. Quando terminou, eu estava decidido a ir para o concurso público. Acontece que eu me formo em 1986 e em 1987 eu começo efetivamente a estudar para o concurso. E nós vivíamos naquele momento todo o debate da Assembleia Nacional Constituinte. E eu sempre gostei muito de política, acompanhei aquilo atentamente, então eu vi nascer a instituição Ministério Público, não só naqueles debates, mas em especial em outubro de 1988. O Ministério Público nascia na Constituição Federal como, no seu perfil atual, ele sempre existiu, mas no seu perfil atual, como a instituição fiadora dos direitos sociais da população brasileira, a acusação no crime, o júri, todos esses aspectos é que acabaram me chamando a atenção, eu acabei optando por ingressar no Ministério Público sem nenhum demérito ou desrespeito à carreira da magistratura, que é maravilhosa. Mas eu sou filho da Constituição Federal, porque eu me empolguei com as possibilidades que aquela carreira modificada, nova, aquela carreira que emergia da Constituição Federal nos apresentava. Ingressei no Ministério Público de São Paulo, depois de estudar bastante, né? Nunca fui muito estudioso, mas eu sempre fui mais determinado do que inteligente ou estudioso, e com essa determinação eu consegui ingressar em 1989 e terminei minha carreira lá. Foi muito difícil essa decisão.
em março, perdão, em fevereiro, né, dia 28 de fevereiro de 2004, quando assumi aqui a Secretaria Nacional de Segurança Pública no dia seguinte, praticamente. Aliás, foi numa sexta-feira que eu me aposentei, e na segunda-feira eu era nomeado aqui em Brasília para a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Essa é a minha trajetória. Nós vamos falar sobre isso. O que te lembra Pelús, Itacoaxetuba, Mauá, Jabaquara? O que te lembra isso? Grandes momentos, Zacarias, grandes momentos, Viu? né? Apanhou muito, não, porque lá, não sei se hoje ainda é assim, mas lá se fazia tudo, né? Tudo. Queluz, por exemplo, você faz tudo, né? Promotor criminal, promotor civil, promotor de família. A gente fazia, naquela época, até mesmo homologava acordo trabalhista, não é? E fazia atendimento ao público, enfim, era um faz-tudo na comarca, mas são experiências incríveis, né? Depois de 10, 15, 20 anos no Ministério Público, a gente sente vontade de voltar para a instância inicial, porque com a experiência que você adquire ao longo dos anos, voltar para a entrância inicial, a gente ia fazer um estrago lá, ia ser maravilhoso, não é? Mas são momentos maravilhosos. Em Itaquaquecetuba, por exemplo, fiz grandes amigos em Itaquaquecetuba. é, é, eu trabalhei ao lado de grandes personagens do Ministério Público, hoje tem um desembargador, grandes amigos, um amigo de faculdade que foi trabalhar comigo lá também, fiquei quase 2 anos em Itaquaquecetuba. Tá em um outro local em que a gente fazia tudo. E, em especial, eu mexia também com infância e juventude, além da área criminal. Então, foi um momento em que eu cresci muito como ser humano, porque era um local com muita carência, numa população muito carente, né? Crianças eram apresentadas, abandonadas para a gente todos os dias. Eu me lembro sempre, às vezes sexta-feira, 8, 8h30 da noite, a gente se preparando para ir embora, e aí apresentava uma criança abandonada pelos pais, você tinha que fazer aquele encaminhamento, etc. e tal. Então foi um momento que me humanizou muito, por entender quais são as dificuldades e por conviver com as mazelas aí da nossa sociedade e o que a gente via muito naquele momento em Itaquaquecetuba. Eu costumo dizer o seguinte, né? Por te conhecer, existe um grupo de promotores de justiça na época. Nós vamos chegar onde você está, mas eu preciso ter habilidade para chegar onde você está. E tinha um grupo que é que é um pessoal de turma de trabalho, não sei nem se de turma de concurso, que foi por aí que a gente começou a ter um bom relacionamento. Eu, como diretor nacional de televisão, 20 anos, tanto Bandeirantes como TV Record. E Sérgio Turra Sobrani, Roberto Porto, José Carlos Blatt, Fernando Capês, eu convivi, José Reinaldo Carneiro, eu convivi muito com esse pessoal aí na tua época. E eu me lembro que você sambava lá, sempre estava no meio, tanto que quando você. Aqui eu não achei no seu currículo, mas você chegou a ser assessor de procurador-geral na Sim, sem época. dúvida, sem dúvida. Eu fui, perdão. Bom, primeiro, grandes amigos, grandes figuras do Ministério Público, grandes profissionais, Beto Porto, Fernando Hoje Capês, enfim. desembargador, né? Hoje desembargador. Beto É, Porto é praticamente um irmão querido, não resta a menor querido, dúvida. é querido. Todos aí mencionados, grandes e queridos amigos, Sérgio Turra Sobrani, enfim, grandes parceiros dessa jornada. Mas eu estava ali, circulando ali, né, naquele momento, trabalhando bastante. Eu fui assessor do Procurador-Geral de Justiça, Fernando Grella. Eu fui assessor eleitoral, depois assessor de designações, quando disputei a eleição no Conselho Foi aí virei que eu comecei a diretor da desconfiar que alguma escola. coisa. Foi aí que eu comecei a desconfiar que alguma coisa ia acontecer com o Mário. Porque eu falei, porque o Mário é bom de comunicação, ele é um cara que ele sabe carregar. Porque quando as pessoas. Existe um paradigma quando você fala em política, parece que há uma certa falsidade e tal. Mas você vê que não era bem assim, né? Porque quando eu falo assim de articular e tal, é o cara que. Não, peraí, vamos resolver aqui. Não, é o cara que estava sempre junto. Isso eu percebia, né? E outra, tá louco.
A tua humildade é uma coisa fora da. Como você falou, não, me entrevistou. Eu te entrevistei com um procurador-geral quando um dia depois que faleceu seu pai. Você chorou no ar Exatamente. aqui. Se Foi mesmo. emocionou. E Foi olha, mesmo. então, assim, eu que fico envaidecido até pelo prestígio na época de te entrevistar por causa disso. Cheguei a te pegar como procurador-geral de justiça. Apesar de Sim, sem procurador-geral de dúvida. justiça, também foi presidente do Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas. O que é isso, Mário? Isso. Na verdade, eu quando fui subprocurador-geral de políticas criminais na gestão do procurador, então procurador-geral João Paulo Ismânio, eu me aproximei muito dos GAECos, que são os grupos de atuação especial em combate ao crime organizado. Que é uma, E que é eu uma, que é uma, praticamente, que é super importante. Que quem, algumas das pessoas que eu mencionei, hoje hoje existe também um promotor que é de Ribeirão Preto que está lá também, inclusive na inteligência, que Léo é Romanelli, Romanelli, que é super dedicado, inclusive e tal. querido amigo grande profissional. E é um garoto, né, Fabrício? É um garoto ainda, tem muito que aprender. Sem dúvida. É, E ali eu me aproximei muito do GAECO, até por coordenar toda a atuação criminal do Ministério Público como subprocurador. Fiquei muito próximo dos GAECos, fiquei próximo de Léo Romanelli, o Amaury Silveira Filho, um dos maiores profissionais de combate à criminalidade que eu conheci, era o secretário dos GAECos, então eu aprendi muito com eles e procurei trabalhar sempre para fortalecer os GAECos. Então eu ganhei um DNA de GAECO, tanto que quando me dizem, você é GAECO raiz, eu sou, de fato. Né? E de lá, da subprocuradoria, eu virei procurador-geral. E, por óbvio, investi demais no GAECO, procurei instrumentalizar com analistas, com agentes, mudamos um pouco a configuração. E o GAECO passou a bater, e como bate até hoje, na gestão do meu amigo Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, passou a bater recordes de prisões, de apreensões e assim por diante. Nós temos aqui em Brasília um órgão que é o Conselho Nacional de Procuradores Gerais de eu Justiça. eu ia comentar também, que você você também foi dessa área de 2022, 2024. Isso, exatamente. E lá tem vários setores em que há uma coordenação em nível nacional. E eu, evidentemente, logo que cheguei, eu fui coordenador da área de patrimônio público, mas assim que ganhei ali mais cancha no meio daquele colegiado tão importante, eu postulei e consegui ser o coordenador do GENECOC, que é o Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas. É, na Também verdade, um exatamente. trabalho integrado com todos os GAECos, e nós tivemos a oportunidade, Zacarias, se toca em GAECO, eu começo a falar, mas nós tivemos a oportunidade. Eu trabalhei com os caras, eu adoro a é, operação dos caras, é, é maravilhosa. Nós fizemos duas operações em nível nacional, ou seja, os GAECos de pelo menos 10, 15 estados fazendo operações no mesmo dia, interligados, com prisões e apreensões. Então é muito bacana fazer esse trabalho, notadamente um problema que nós temos no Brasil e de resto na América Latina e no mundo, não é só no Brasil, não, com a criminalidade organizada. Então, o GENECOC é um órgão do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça e a gente tem uma espécie de coordenação nacional para a maior integração dos GAECos de todo o país. Ô, Mário, E eu fui presidente por 2 anos. 2 anos, de 22 a 24, eu ia te perguntar sobre isso Exatamente. também. Bom, se a gente for comentar o seu currículo, vai estar tudo hospedado no portal Cartão de Visita R7, vai estar no TH+, e alguns outros portais também, vai estar tudo lá, depois do nosso programa, depois que estiver no ar. O que eu ia te perguntar é o seguinte, vamos para essa função de hoje, de secretário. Te chamo de excelência ainda como secretário ou não? Não, não, Essa Ou excelência fala aqui assim, ou fala assim secretário, como é que eles falam? é o Sarrubo, sempre fui chamado pelo Essa Sarrubo, humildade é que mata, essa humildade mata. e vamos, Aliás, viu, Mário, eu quero conseguir, né, aqui antes que eu esqueça, eu quero agradecer a tua assessoria aí, de uma certa preocupação. Aí chegou uma hora e falei, não, peraí, o Mário me conhece, sabe como funciona, a gente edita para TV depois, fica, tá bom, tal. Mas a assim, Zinda, eu quero a mencionar Zinda, aqui a Zinda, Zinda, a nossa Zinda, ela companheira falou, aqui de jornada, ela é eu acho que ótima, né? eu acho que eu a conheço pessoalmente, ela disse que lembra Com de certeza. mim, mas eu acho que eu a conheço do meio, né, de comunicação, acho que eu conheço. Sim. Mas ela foi ótima também, preocupada também com a situação, como fazer e tal.
Aí, o que que eu ia te falar? Primeira coisa, como é que é trabalhar com um ex-ministro, né, do STJ, do STF, hoje ministro da Justiça, Olha, Zacarias que está só acostumado a decidir a vida das pessoas, né? E o promotor de Zacarias. justiça requerer. Mas eu costumo dizer que a vida me deu muito mais do que eu mereço. E trabalhar, a oportunidade que eu tenho de trabalhar com o ministro Lewandowski tem sido um momento muito rico na minha carreira, muito embora já esteja aí, né, nos estertores, mas tem sido uma experiência riquíssima, porque é um aprendizado diário. O ministro Lewandowski, para além de ser uma pessoa elegante, educadíssima, leal, um, um, um homem público por excelência, porque ele é extremamente dedicado à sua função e ele tem um conhecimento, uma cultura, ele nos conduz com uma segurança, de uma maneira elegante, de uma maneira correta. Então tem sido um momento muito especial na minha carreira. Para mim tem sido um orgulho muito grande ser comandado neste momento por Sua Excelência o ministro Ricardo Lewandowski. Eu acho que ele, quando tem que lidar com com os embates, por exemplo, no Congresso Nacional, estive com ele já em 3 audiências na Comissão de Segurança Pública. Muitas vezes a gente tem que lidar com algum tipo de agressividade de alguns parlamentares, e ele consegue manter o equilíbrio, consegue manter a educação, e ele leva o debate sempre para um nível muito alto. Então, eu tenho muito orgulho e tem sido uma experiência riquíssima trabalhar com o ministro Lewandowski. Sou muito grato a ele pela confiança, né, de ter me convidado para esse trabalho, e posso dizer a você e a todos vocês aí que nos assistem, é uma experiência muito rica. Eu sou muito grato ao ministro e a gente tem crescido muito nessa. Eu tenho crescido muito profissionalmente, apesar de meus 62 anos, ainda tenho espaço para crescer Muito. profissionalmente e tenho aprendido demais com o ministro Lewandowski. Agora, Mário, quem que fica? Você, secretário nacional de Segurança Pública. Quem está abaixo do seu guarda-chuva hoje lá no Ministério? Porque a gente sabe que o ministro da Justiça, tudo fica abaixo dele. Agora, Exatamente. quem está abaixo do seu guarda-chuva? Eu queria saber, o Mário é assessor, é o secretário que toma conta que é o operacional? Como é que funciona o teu trabalho lá? Importante destacar, o Ministério é o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Tá. E abaixo do ministro Lewandowski tem a Secretaria Executiva, que é o nosso querido amigo Manuel Carlos, e aí abaixo de todos nós vem os secretários. Então temos o Jean Uema, secretário nacional de Justiça, temos a Sheila, secretária nacional de Acesso à Justiça, a Marta Machado, secretária nacional antidrogas, o nosso querido Marivaldo, secretário de legislativo, o nosso secretário nacional de políticas penais, que é um grande parceiro, André Garcia, e eu na Secretaria Nacional de Segurança Pública. Na Secretaria Nacional de Segurança Pública, que já foi ministério, eu tenho 6 diretorias, que aí sim estão aqui no meu guarda-chuva. Eu tenho a diretoria da Força Nacional de Segurança Pública, Importantíssimo. e nesse trabalho eu tenho ali no comando como diretor um querido amigo, também sou muito grato por ele estar lá. Quando eu cheguei, ele já estava lá. Eu disse ao ministro: Posso mantê-lo lá?" Ele falou: "Não deve, Saul, você que manda, você que nomeia os seus diretores." Mas era ninguém menos do que o coronel Fernando Alencar, que foi comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo, com quem eu tive a oportunidade de trabalhar nos Eu meus lembro 2 dele. primeiros anos. Se eu não me engano, de ele deu entrevista no cartão de visita na Record News. Deve ter dado, deve ter Se eu não me dado. engano. Eu, procurador-geral de Justiça, 20 a 22, ele, comandante-geral da nossa gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, ele comanda aí a Força Nacional. Aí eu tenho a diretoria do Sistema Único de Segurança Pública, que são todas as políticas públicas de segurança, como câmeras corporais, uso da força, polícia comunitária, escuta SUSP, que é a assistência
de saúde, na saúde mental dos nossos policiais, dos profissionais do Sistema Único de Segurança Pública, e dentre inúmeros outros projetos. Agora estamos com um projeto para as guardas civis, município mais seguro e etc. e tal, a cargo da Isabel Figueiredo, que é uma profissional já está na Senasp, já esteve em várias oportunidades na Senasp, uma das maiores conhecedoras de toda a estrutura. Aí eu tenho a diretoria de ensino e pesquisa, que são os cursos de capacitação e aperfeiçoamento. Então, nós temos aí inúmeros cursos de capacitação dos nossos profissionais, que vão desde de método Giraldi até salvamento do colega que tomou um tiro, inúmeras capacitações, como, por exemplo, de polícia comunitária e tudo mais. Temos também a diretoria de gestão de informações, que é a doutora Vanessa Fusco, uma colega que era de Genecoc, conhecida no Genecoc, era do GAECO, Minas Gerais, também tinha tempo para se aposentar, veio comigo, e ali a gestão das informações, uma das mais importantes diretorias, porque ali nós temos o Sinesp, que é o Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública. Então, todos os dados, todas as estatísticas, todos os estados produzem os dados e mandam para o governo federal, e tudo é capitaneado pelo Sinesp. Por isso que a gente pode ver, por exemplo, que os crimes de roubo estão diminuindo 14% no último ano, roubo de carga, etc. e tal, tudo por conta do Sinesp e das estatísticas que se produzem no Sinesp, que é essa diretoria de gestão das informações. Temos também a DIOP, que é a diretoria de inteligência e operações policiais integradas, uma das mais importantes, a cargo do Dr. Rodney também promotor, claro, de GAECO de Goiás também, conhecido do Gerecoc, e arranquei ele para a Senasp aqui comigo em Brasília. A DIOP trabalha com operações policiais integradas, então nós recebemos informações, trabalhamos com informações e promovemos a integração das nossas forças policiais para operações integradas. Então, por exemplo, operações nas nossas fronteiras, operações nas divisas entre os estados. Nós temos no âmbito da DIOP o Cyberlab, que 24 horas por dia monitora redes sociais e, quando detecta algum problema, ele despacha para as polícias. Então, recentemente, você vai se lembrar, houve o show da Lady Gaga no Rio de Janeiro. E o nosso Cyberlab, já na quinta, sexta-feira antes do show, detectou movimentos estranhos que estavam Você estava lá, Mário? Você estava lá no show? Não fui, infelizmente não. Mas eles detectaram a possibilidade de explosões, né? Estavam sendo incentivados a estourarem bombas em meio à Que multidão. coisa, hein, meu? Né? Ave Maria, Aí que coisa, hein? avisamos a Polícia Civil do Rio de Janeiro, que fez um belíssimo trabalho, tudo em sigilo para evitar pânico. Quando o show aconteceu, já no domingo para segunda-feira, aí levamos a imprensa, mas esse foi um trabalho do Ministério da Justiça. Esse trabalho e tantos outros que são realizados, várias operações policiais que são realizadas sob a coordenação da DIOP, mas sempre como grandes protagonistas dos estados, das polícias civis e militares. A DIOP paga, por exemplo, as diárias dos policiais e organiza o trabalho integrado, coordena as operações. E, por fim, a diretoria do Fundo Nacional de Segurança Pública. A gente tem uma gestão aí de quase 10 bilhões de reais do Fundo Nacional de Segurança Pública, do meu CPF, e eu trouxe alguém para ficar no CPF desse alguém também, que é ninguém menos que a doutora Camila Pintarelli, que foi subprocuradora-geral do Estado, aí na época da doutora Lia Porto, na gestão do governo João Dória. Nós nos conhecemos ali por conta das reuniões quase que Olha, a semanais. doutora Lia Porto, se eu não me engano, salvo me engano, é desembargadora hoje. É desembargadora hoje, Irmã do Roberto Porto. Irmã do nosso querido Beto Porto. E a Camila tem feito um trabalho extraordinário aqui no Fundo Nacional de Segurança Pública, que são recursos que vêm da Loteria Federal. É genética, né, Mário? É ali é genética, Mário. Ali vem pai, foi desembargar. Ali não é um empurra. Os caras já vêm, já são vocacionados. E a doutora Camila, na gestão do Fundo Nacional, são recursos que vêm
da loteria esportiva, e metade desses recursos vão imediatamente para os estados, no que a gente chama de sistema fundo a fundo, e os estados executam, podem liquidar esse dinheiro dentro da linha das políticas públicas adotadas pelo Ministério da Justiça. A outra metade são programas que a gente faz aqui, os estados aderem, por exemplo, polícia comunitária. O estado que quiser desenvolver um programa de polícia comunitária, ele adere, nós custeamos o veículo, a motocicleta, a base comunitária móvel, a DEP dá os cursos de polícia comunitária, capacita os policiais, e assim por diante. Há câmeras corporais, então a gente faz, olha, a gente fornece as câmeras, né, mas vocês se adequam, então esse programa todo, tudo isso é custeado pelo Fundo Nacional de Segurança Pública, que também financia armamentos, armas não letais, armas letais, coturno, capacete, veículo. É o financiamento da segurança pública para muitos estados do Brasil vivem do Fundo Nacional de Segurança Pública. Ô, Mário, eu também eu preciso mencionar, porque eu também esqueci, que eu também tinha muito contato com a gente, a questão do GAEC, Dalpós, Arthur Lemos, Paulo Piva, que não está mais com a gente, infelizmente, a Valéria, que é a esposa dele, também é procuradora, Delton Pastore, que a gente teve muito contato na televisão na época do idoso, hoje é procurador. Eu não posso deixar de mencionar, porque esses caras orientaram muito a gente na TV. Não estou dizendo ajudaram, orientaram. Porque às vezes, por mais que a gente conheça a comunicação, é jornalista e não sei o quê, a gente precisa da orientação de vocês. Porque cobrar e você ir para cima é fácil, mas a gente, antes que aconteça, ser mais preventivo nas coisas. Eu acho que esse é o jogo. Agora, eu tô Olha, vendo. Pode falar falar. de Luiz Henrique Dalpós, que Ah, carinhosamente é conhecido por nós como Boi, o boi. falar de um irmão querido, né? Companheiro de jornadas no Ministério Público, políticas, esteve comigo na Procuradoria-Geral coordenando o CIRA, que era o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, né? É um querido amigo, além do que palmeirense, né? Tem a cadeira no Allianz Parque atrás da minha, então é um irmão. Falar de Arthur Pinto Lemos Júnior É. é outro irmão, né? O Tem uma Arthur me família dava um grande, trabalho, rapaz. O Arthur, é que uma família jeitinho dele. enorme. Corria também. Mas me dá tanto Mas um dos trabalho. Depois ficou. profissionais, É. um dos melhores profissionais que eu conheci, com quem eu aprendi muito, esteve comigo no gabinete como subprocurador e depois como procurador-geral. Um querido amigo, haverá de ser procurador-geral um dia, porque é um sujeito talhado para isso, um querido irmão também. Piva, nosso querido Piva, precocemente nos deixou, né? E o Delton Pastor, procurador, senhor profissional, hoje no Conselho Superior do Ministério Público, eleito aí na minha chapa, um querido companheiro também de jornada, faz um belíssimo trabalho no Ministério Público. Eu adoro esses caras, porque, pô, sempre me ajudaram. Eu sou muito grato. Mário, você é um paradigma, não posso nem falar. Você é diferente, né, no sentido porque é a cabeça de todos eles hoje, né? No sentido que olha onde você chegou e um dia pode ser que estejam todos. Mas assim, os caras me orientaram, me ajudaram muito na questão institucional. Porque televisão também dá muito problema. A gente precisa de orientação. Não é só brigar juridicamente. Acho que tem outro que nós temos que falar aqui. Não posso deixar de consignar. Tive muito contato na TV Bandeirantes, que era promotor de justiça na época. Alexandre de Moraes. Nosso querido ministro, querido O amigo. nosso ministro tinha cabelo naquela época. Não posso deixar de falar. Porque eu tive muito contato com ele na época, eu não posso deixar de falar. Hoje é ministro, né? Olha, Tá na linha dele, né? Então, ministro Alexandre de Moraes, quando ingressou no Ministério Público, eu estava na associação, nós o recepcionamos. E eu gosto sempre de contar essa história, porque em pouco mais de um ano e meio ele já chegou na associação junto com a gente, já foi galgando posições políticas, sempre muitíssimo competente, um amigo querido. Tive a honra agora na terça-feira à noite, estive no TSE quando foi descerrado o retrato dele como ex-presidente. É um querido amigo até hoje, uma das pessoas que
que eu tenho muito pela coragem, pela capacidade, pela força no trabalho e pela coragem de tomar as decisões dentro das suas convicções, então, e corretas, né? Um querido amigo até hoje. E é isso, conheço desde que tinha cabelo. Não, Mário, você sabe que, falando no Alexandre, que hoje o Alexandre, a gente não pode deixar de consignar também aqui, o Alexandre virou uma polêmica por causa das suas convicções e suas decisões. Hoje, todo mundo as redes sociais ficam toda hora por causa das decisões dele, mas o que eu ouvia falar isso, eu estou te falando coisa de 15 anos atrás, meu, ele já se falava que ele era um dos caras que conhecia mais a Constituição, garoto, né? Parece que dava aula no Damásio também, se eu não me engano. Sim, 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 exímio Entendeu? Então, assim, então professor. as pessoas ficam falando, jogando no ar as coisas aí, mas eu não estou defendendo, não, hein? Eu não tenho lado. Eu estou mostrando o que eu sei, o que eu vi, o que eu assisti dos colegas dele. Ora, hoje eu não sei se está havendo alguma coisa que. Não vou entrar no mérito. Livro, Aqui o livro, papo não é esse aqui. o livro mais vendido de constitucional do Brasil por anos é o do ministro Alexandre de Moraes. E ele conhece um pouquinho da Constituição, né? Bom, ô Mário, você vê que a tua questão, o teu trabalho operacional aí é grande, né? Você fica a semana inteira em Brasília, não? Sem dúvida. Chego aqui segunda-feira e vou embora sexta no fim da tarde. E Às vezes, até porque São Paulo, muitas vezes a gente tem agenda em São Paulo, então, por exemplo, na semana que vem eu tenho agenda na sexta-feira em São Paulo, uma agenda pela manhã, outra à tarde, então talvez eu viaje na quinta-noite ou sexta cedinho, mas, por exemplo, amanhã eu viajo no final da tarde para São Paulo, tem agenda pela manhã, tem uma série de compromissos aqui. Mas aos finais de semana eu procuro estar em São Paulo com a família, né, tenho os meus dois filhos lá, minha mulher. A mulher vem, uma, duas vezes ao mês ela passa a semana comigo aqui, e a gente tá tocando bem isso aí. Já maduro, sou casado há 32 anos já, então. você é de Piranga, né, Mário? Não, não sou de Moema, nascido Ah, e criado Moema. em Ah, achei que fosse. Moema. Ah, Moema, Moema. Quem é de Ipiranga é o seu Nico Gonçalves. Sim, o nosso querido Nico, querido amigo. Hoje troquei mensagem com o Nico, querido amigo, Ah, imagina. polícia, né, Mel? O Nico é um dos caras que mais tem relacionamento e conhece como funciona, com aquele jeito humilde dele também. Ô, Mário, ah, muita polêmica, né, sobre a segurança pública no geral, nos estados, né? Como é que você encara isso? Porque é o seguinte, o que eu entendo. Ah, não, tem que resolver. Nunca, nunca, em lugar nenhum, vai ficar bom. Tanto é que se reclama hoje em alguns outros países também que aumentou a criminalidade e tal. Mas quanto mais aumenta as pessoas, quanto mais as coisas evoluem, é mais problema, a minha opinião. Então, sempre que tem que ter um time em alguns lugares que tem, cada um se cuida. Porque eu não imaginava que tinha tanta gente, tanta diretoria abaixo do seu guarda-chuva. Você imagina abaixo do guarda-chuva do ministro? Entendeu? Polícia Federal, pô, você imaginou, entendeu? Eu tive o prazer de. Acho que eu até conheci, já tinha conhecido. Eu acho que eu conheci o André, tivemos aquele evento no Andrei, Conselho. Eu Andrei. Eu acho que eu conheci o Andrei na época da Yellow, se eu não me engano, que tivemos alguma coisa em Brasília, eu acho que eu já o conhecia, mas também é um cara super elegante. Fiquei até de entrevistá-lo, né? Mas eu não sei se os caras estão muito. Com essa questão da Polícia Federal, eu tenho medo de dar uma escorregada numa pergunta. Aí o cara fala, e agora? O que eu falo? Tanto que eu perguntei para tua assessora, falou, não, não, o doutor Mário vai. Eu também tenho que falar que é o seguinte, por várias vezes eu falei, ó, nosso editorial é institucional. Às vezes eu tenho que fazer alguma pergunta para o meu convidado que ele gostaria de responder, eu não faço. Então eu falo, pode me mandar a pergunta, eu faço. Aí a tua jornalista falou assim, nós não vamos interferir no trabalho do colega. Eu falei, não, então tudo bem. Então o doutor Mário vai ficar à vontade para falar o que ele acha importante sobre isso. Qual que é a relação do Departamento de Segurança Pública Nacional com a Polícia Federal? excelente, né? Doutor André é um amigo, um grande profissional, né? Trabalhamos juntos sempre. Eu gosto sempre de dizer, até as políticas públicas a gente sempre conversa bastante, e ele nem precisaria disso, mas eu sempre faço questão absoluta de trazer a Polícia Federal para o debate. Eu dou um exemplo, né? Por exemplo, projeto de lei antimáfia que nós estamos trabalhando aí, que está em breve devemos ter o texto final, ainda não temos um texto final. A Polícia Federal é co, sabe,
co-produtora do projeto, que a gente ouve, trabalhamos juntos, né? Eles têm hoje um trabalho extraordinário que são as FICOS, né? Que são as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, tem um resultado extraordinário, né? Em 1 ou 2 semanas vamos a Manaus inaugurar o Centro de Cooperação Internacional, né, que será um grande centro de cooperação internacional, porque hoje o crime organizado, ele é transnacional, e nós precisamos, em especial na calha norte ali, nas nossas divisas do norte, nós precisamos de um centro de cooperação internacional, porque nós sabemos o que acontece. A América Latina é a produtora de 90% da cocaína consumida no mundo. E essa cocaína é escoada. O Brasil é um grande entreposto. O Brasil não produz cocaína. O Brasil é um grande entreposto dessa cocaína. E foi esse fator que, na verdade, fortaleceu as nossas organizações criminosas que, usufruindo das modernidades, como, por exemplo, a queda das fronteiras, praticamente não existe fronteira mais entre os países, a gente viaja com muita facilidade, a comunicação, né, por satélite, o celular, etc. e tal, era impensável. Quando eu entrei no Ministério Público em 1989, nós realizamos um diálogo deste aqui para tantas pessoas, aí para sua audiência, né? E hoje ficou tudo fácil, o crime organizado rapidamente usufruiu disso. Depois vem os meios de pagamento, criptomoedas e etc. e tal. Então, esse é o grande gargalo que nós temos em termos de segurança pública e do enfrentamento à criminalidade organizada. E a Polícia Federal, assim como os GAECos estaduais, têm feito um grande trabalho. As FICOS, para quem não conhece, são forças integradas. É a Polícia Federal se integrando às polícias civis dos estados, às polícias militares, aos GAECos, né, e realizando operações conjuntas. Ela está hoje em todos os estados do Brasil, né, fazendo um excelente trabalho. Então, o nosso relacionamento é muito próximo, eles estão no guarda-chuva do Ministério da Justiça, não da Senasp, mas nós até financiamos, o Fundo Nacional de Segurança Pública financia as FICOS, e a gente tem procurado melhorar essa verba para que a gente possa ter mais FICOS, mais estrutura nas FICOS, para que a gente possa ter mais resposta à criminalidade organizada. André é um grande profissional aí, tem feito um excelente trabalho. E um grande parceiro nessa jornada. Você sabe, Mário, que é engraçado, né? A PF trabalha. A gente brinca, eu falo para o meu diretor de conteúdo, PF trabalhando 6h30 da manhã, se não é todo dia, é um dia sim, um dia não. Eu já estou recebendo informação da Polícia Federal com foto, com coisa da imprensa. Eu, como sou um bom cara de comunicação e trabalhei em algumas emissoras de televisão, eu acho que tem que divulgar o trabalho dos caras, eu já começo a direcionar. Vai para uma emissora, vai para outra, e vai para o nosso portal. Tanto é que o cartão de visita, por causa das matérias da Polícia Federal, a gente acaba ficando, às vezes, no home da página por causa disso. Aí tem o pessoal de Campinas, o Dr. Edson, que faz um bom trabalho lá, que cuida de Viracopos também, que tem feito um bom trabalho ultimamente, também manda muita coisa. Quer dizer, tá vendo uma integração muito grande. A Luciana, que é o pessoal da assessoria, o Porto, daqui de São Paulo, que também, e a gente tem visto que a PF não deixou de trabalhar. Eu falo isso porque eu sou uma ferramenta que me utilizo do trabalho dos caras. Eles mandam informação o tempo todo. Quando eu vou ver, a gente solta, inclusive manda às vezes para TV, aí à noite é reproduzido isso, tal, já está na internet e tal. Então eu imagino que seja uma função. Mário, o que você gostaria de falar? O que eu não te perguntei, que a Zinga não deixou me mandar pergunta. Não. Olha, aqui o debate é livre, a gente gosta sempre de debater livremente, pode vir qualquer tipo de pergunta que a gente responde. Não é essa a questão. Mas eu acho importante fazer um pouco do diagnóstico da segurança pública do nosso papel Vamos lá. hoje. Porque o pessoal reclama muito, né, Mário? Tá todo mundo, qualquer Sim, coisa, porque solta. A lei é lei. Então não dá para você. Não, se vai se com mexer. razão, Zacarias. Não é. Aliás, você toca num ponto importante. Precisa falar sobre isso. Vamos lá. Nós temos problemas seríssimos no país de segurança pública, mas, como eu tenho dito, essa semana eu estive na Embaixada Americana, essa semana eu conversei com profissionais
da França, policiais, juízes franceses que estavam aqui no Brasil em visita. Essa semana eu falei com a Força Nacional e eu tenho dito para todas essas pessoas, independentemente da origem e tudo mais, que eu estou entusiasmado. E por que eu estou entusiasmado? Nós temos problemas. O Brasil é um país continental, nós temos 16 mil quilômetros de fronteira terrestre, 7 mil quilômetros de fronteira marítima. É muito difícil cuidar dessas fronteiras. Eu fui na Embaixada dos Estados Unidos na segunda-feira e disse: olha, a fronteira do Mato Grosso com a Bolívia, ela é maior que a fronteira dos Estados Unidos com o México. E vocês não conseguiram resolver a fronteira dos Estados Unidos com o México até hoje. Então, olha a nossa dificuldade. Não é? Então, o Brasil tem as suas dificuldades, mas o Brasil tem, na verdade, hoje, uma vontade política muito grande de resolver essas questões com as políticas públicas corretas. Né? E quais são as políticas públicas corretas? Falar em segurança pública não é falar apenas e tão somente em polícia e arma. Polícia, arma, estratégias de polícia são fundamentais, não resta a menor dúvida. Por isso que a gente tem um trabalho quase que diário aqui, 24 horas por dia, a gente trabalha para fortalecer os profissionais do SUSP, né, as polícias federais, Rodoviária Federal, Polícia Federal, e as nossas valorosíssimas forças estaduais, polícias militares, polícias civis, polícias rodoviárias, e mais, os peritos, as guardas, todos importantes atores nesse sistema de segurança pública do SUSP. Mas a gente não pode pensar a segurança pública só sob esse prisma, porque se nós trabalharmos só nesse prisma, a gente vai ver que não está dando certo, porque há mais de 3, 4 décadas a gente tem trabalhado, Zacarias, com a Polícia Militar, corajosamente diga-se, subindo o morro na comunidade, por exemplo, do Rio de Janeiro, E se fala, prendendo e se traficante, fala o etc. tempo e todo, tal. né? São prisões, grandes apreensões, mas nós temos que atacar o cerne do problema. Não é? Então, nós precisamos entender, por exemplo, hoje, domínio territorial. Não é? Como é que você vai entrar num território hoje dominado pela milícia, pelo tráfico e assim por diante, só com a força policial? Não, isso não é possível. Existe nesse território hoje um ciclo econômico. Então, você precisa fazer um grande trabalho de inteligência, entender qual é o ciclo econômico, quem manda, como é que está funcionando. Aí sim, força policial, muito bem armada, muito bem protegida, com estratégia, domina o território, satura o território, mas na sequência tem que entrar o Estado. Eu acho que é isso que tem faltado. O Estado não está entrando nesses territórios, nessa comunidade, e aí você tem sim que entrar e tem que substituir o ciclo econômico do crime pelo ciclo econômico do Estado. Então a gente precisa de aparelhos que sejam eficientes, que tenham alma, que possam atrair a população. Eu brinquei ontem falando do Conselho Nacional de Segurança Pública. Eu entrei numa academia nova aqui em Brasília e eu chego lá, os caras, cliente novo, eles querem me agradar, então eles me atraem. Olha, tem isso, tem aquilo. Então nós precisamos ter aparelhos nessas comunidades, porque o traficante atrai o jovem. O traficante está recrutando o jovem. Tenho participado de vários projetos internacionais, um deles patrocinado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, e num desses encontros foi em Barbados, em dezembro do ano passado. Eles levaram lá um palestrante mexicano que fez uma tese de doutorado examinando as ações da polícia mexicana nas suas mais diferentes formas. E toda vez que a polícia mexicana faz o método tradicional, invade a comunidade, prende todo mundo, apreende a droga e vai embora, e o Estado não entra atrás, prende 20, mas logo em seguida tem 40. Prende 40, logo em seguida tem 50, porque há um recrutamento dos jovens para aquela atividade por falta de opções do Estado. Então, nós precisamos fazer esse trabalho policial, que é essencial, mas nós precisamos impedir esse recrutamento dos nossos jovens. O mexicano provou por A mais B que onde a polícia mexicana foi e entrou, dominou, prendeu, apreendeu e colocou aparelhos estatais para atender as necessidades da população, acabou. Aquele local voltou a ter cidadania. Então a gente tem que olhar a segurança pública nesse prisma mais amplo e esquecer essas, aspas, pegadinhas
polícia prende, judiciário solta. Acontece. Hoje teve uma notícia aí de um avião que pousou não sei aonde e tinha tantas toneladas de drogas, o juiz soltou. Eu não conheço o caso, não conheço a prova, e não quero fazer crítica, mas vamos dizer que o juiz tem errado. O juiz erra, o promotor erra, o jornalista erra, o jogador de futebol erra o pênalti. O Palmeiras só tem perdido muitos pênaltis, meu time, né? Mas isso não pode ser tomado como um parâmetro, como uma solução para a criminalidade, como muitas pessoas hoje defendem, que tem que ter aumento de penas e etc. e tal, porque no fundo do fundo, o que nós precisamos, muito mais do que o aumento das penas, é a certeza da aplicação da pena. Portanto, a gente precisa ter uma polícia forte que investiga. Outro dia, um vizinho de prédio lá da praia, no grupo da praia, me perguntou: Sarupo, como é que resolve essa questão de celular? E eu disse: vai resolver quando a nossa Polícia Civil contar com a estrutura necessária, porque a Polícia Civil, quando ela tem estrutura, ela faz trabalhos magníficos. Agora, não tem escrivão, não tem investigador, não tem isso, não tem aquilo. Quando ela começar a ir aonde? No receptador de celular, porque esse celular é roubado, Zacarias. Mas o sujeito que rouba não fica com o celular. Ele Ele recebe uma vende pequena quantia e e isso vende. vai para um receptador. É. E a Polícia de São Paulo, diga-se, fez um belo trabalho recentemente e pegou vários receptadores. Nosso O Nico, Arturo, aquela turma toda, o do Nico. Arthur, É. nosso Nico prendeu aquela moça lá do Morumbi que despachava os jovens lá e se vestiam de entregadores e roubavam. Então, isso é o que desestrutura o crime. Então, nós precisamos de uma política pública eficiente para retomar territórios, para não deixar que territórios abandonados pelo Estado sejam dominados pelos criminosos. Nós precisamos fortalecer as nossas forças, a gente precisa ter profissionais, né? Precisa ter muito policial na rua, precisa ter muito investigador. Não é? Então a gente está trabalhando num padrão, num índice de esclarecimento de homicídios, por exemplo, para saber o que nós estamos esclarecendo. Não é? Porque quando você dá estrutura para a polícia, ela trabalha e ela tem resultados extraordinários. Ela precisa de gente, precisa de tecnologia. Né? Então, há um histórico de não investimento, por exemplo, na Polícia Civil. Muitos governadores gostam de investir na Polícia Militar porque aparece mais. Então, é o carro, pinta o carro. Né? São Paulo tem uma tradição, né? Cada governador que entra muda a pintura da Polícia Militar, para dar a impressão de que tem uma nova Polícia Militar. Nossa polícia, diga-se de passagem, muito boa, trabalha muito bem, não é essa a questão. Mas nós precisamos Dizem investir as más, na inteligência, precisamos dizem as investir na más línguas, perícia. viu? Dizem as más línguas que a melhor polícia, a melhor polícia do mundo é do Brasil. Dizem as más línguas. Olha, Eu sim, viajo muito, hein? Eu ouço, eu vejo, porque tem coisas que falar, só na América acontece isso. Eu vivi essa semana, até postei, um cara capotou um carro na estrada nos Estados Unidos, veio o carro da polícia de lá, virou e empurrou o carro para fora da estrada para não atrapalhar o trânsito. Óbvio que é uma coisa que é uma cultura diferente. Nós nunca poderíamos fazer isso aqui no Brasil. Eu acho que isso até funciona para eles lá. Mas assim, na questão do crime, a polícia, eu acredito que a polícia faz mágica, né? Às vezes. Não estou aqui para. sem dúvidas, sem Eu, dúvidas, sem os recursos. E nós ficamos, por exemplo, estados aqui do Brasil, ficaram décadas sem investimento nas forças policiais, sem uma montagem de uma estratégia. E hoje nós estamos colhendo um pouco o resultado dessa omissão, seja nas grandes estados, como Rio de Janeiro, e outros tantos estados aí do Norte e Nordeste, e assim por diante, de todo o Brasil, diga-se de passagem. Mas tem bons projetos. Quando você olha hoje o Rio Grande do Sul, com resultados excelentes na segurança pública, tem o Nordeste, tem vários estados trabalhando muito bem, Maranhão, Rio Grande do Norte, Alagoas, né? Citar aqui eu posso ser injusto, né? Tem vários trabalhos sendo muito bem feitos. E eu tenho conhecido aparelhos, e aqui você vai me permitir fazer uma propaganda, eu tenho conhecido aparelhos, eu fui conhecer em Recife o Compass, em Belém do Pará, a Usina da Paz, que são aparelhos, são, na verdade, centros de cidadania que são construídos e instalados
no meio de comunidades conflagradas e dominadas pelo crime. Então tá todo esse trabalho da polícia de dominar aquela área e em seguida se instala um aparelho desse. São aparelhos onde os jovens nadam, jogam futebol, estudam, fazem reforço escolar, os pais fazem cursos profissionalizantes, tiram documentos, mediação de conflitos, curso de culinária, curso de mecânica, etc. e tal. Lugares maravilhosos. Né? Ontem, na reunião do Conselho Nacional de Segurança, banheiro é limpo, aquilo é um lugar agradável. Eu fui, por exemplo, em Recife, eram 2 da tarde, né, de uma quinta-feira, eu vi crianças nadando, fazendo natação numa piscina, crianças que não tinham acesso a esse tipo de serviço e que precisam ter, porque os nossos filhos têm, etc. e tal, e todas as crianças têm direito a isso, a nossa Constituição diz. Então, isso é um item importantíssimo para a gente melhorar a segurança pública do Brasil. Não é apenas, então, somente aumentar a pena, diminuir saidinha de preso, etc. e tal. Essas são medidas. Eu respeito o Congresso Nacional, respeito opiniões de todos, mas eu quero crer que a gente precisa muito mais de fortalecimento do trabalho das polícias e entendermos que a segurança pública envolve também a questão social. Não se trata, eu gosto sempre de pontuar, se me permita aqui, de colocar a culpa dos problemas de segurança na desigualdade social. Não, não é isso. Mas que ela é um grande indutor da criminalidade, eu tenho certeza que é. Então, agora, não dá para esperar melhorar essa questão para resolver a criminalidade. A sociedade não tem tempo mais para esperar. Então, nós precisamos de medidas de fortalecimento das polícias e executar as políticas públicas corretas. E eu estou animado porque eu tenho visto grandes projetos de norte a sul do Brasil. Mário, nós vamos ter que encerrar por causa da nossa grade. Estamos pelo Grupo Tático de Comunicação suas plataformas. Quero te agradecer a sua notoriedade pelo nosso presidente Chaim Zayer. Inclusive, o CEO do Grupo Tático de Comunicação é o Fernando Roxo, que é filho de um promotor de justiça. Você deve saber Sérgio. quem é, que orquestra todo esse grupo aí. E eu queria te fazer a última pergunta, queria que você fosse breve, Maria. Quero agradecer de novo a sua elegância, a sua humildade, a sua assessoria, e que você me respondesse para encerrar literalmente. Para quem o Mário Sarrubi, secretário hoje, né, Nacional de Segurança Pública, entrega o cartão de visita? Cartão de visita para o meu chefe, ministro Henrique Ricardo Lewandowski, poderia estar muito bem em casa, curtindo os netos, a família, ou advogando, etc. e tal, e sendo aí um homem público, na sua essência, aceitou esse desafio que tem conduzido nosso ministério com muita firmeza e com muita competência. Mário, me ajuda numa coisa, eu vou deixar consignado na televisão. Eu quero entrevistar o Dr. Lewandowski em Descalvado, que é perto de Ribeirão. Sim, Você sim. vai fazer essa ponte, tá? E manda um abraço falar pro com Andrei, ele. fala pro diretor da PF parar de correr de mim. Tá bom, Grande com abraço, certeza. Mário. Grande Obrigado. abraço a você e a nossa audiência aí. Grande E prazer. parabéns, viu, Mário, pela sua elegância. Parabéns A aí. nós todos. Boa sorte, tá bom, querido? Obrigado. Você é um querido. Obrigado. Tchau, Eu tchau. que agradeço, sua elegância. Informação de qualidade. Jornalismo profissional. Entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. O Santa Maria Outlet está de portas abertas para revolucionar a sua experiência em compras. Localizado no KM 299 da rodovia Anhanguera, entre Ribeirão Preto e Cravinhos, o Santa Maria Outlet tem as melhores marcas nacionais e internacionais, lojas inéditas e exclusivas, com preços jamais vistos. É nosso compromisso. Outlet com preço de outlet. E para você curtir com toda a família, ainda tem praça de alimentação, espaço kids e muitas outras opções de lazer. Santa Maria Outlet, seu novo estilo de comprar. Informação de qualidade. Jornalismo profissional. Entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News.